Tiago, capítulo 2. Esse texto é complicado. É um dos textos mais mal interpretados das Escrituras. Mas com a graça de Deus nós vamos tentar entender aqui. Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26, diz assim: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui reunidos e podermos meditar na Sagrada Escritura. E nós pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, dar-nos compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações, aperfeiçoa-nos para a glória do Teu santo nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Como eu disse, é um texto complicado, muito mal interpretado, e a gente precisa entender aqui. Então, antes de nós estudarmos verso por verso, como temos o costume de fazer, vamos analisar esse texto no seu todo. Porque, frequentemente, esse texto é usado para dizer que Tiago e Paulo eram opostos, né? Mas é uma leitura muito superficial e equivocada. Enquanto Paulo enfatiza a justificação somente pela fé, Tiago enfatiza a evidência da fé por meio das obras. Mas na realidade eles não são opostos, na verdade eles se completam e eles estão simplesmente abordando diferentes aspectos da realidade da vida cristã. À primeira vista, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai ver Paulo enfatizando que o homem é salvo mediante a fé e somente pela fé, sem qualquer contribuição das obras, no ato da justificação. Por exemplo, Romanos, capítulo 3, verso 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, diante disso, muitos afirmam que Tiago não somente difere de Paulo, mas que ele se opõe abertamente aos ensinos de Paulo. Mas a gente vai estudar aqui e a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Para começar, Tiago não poderia estar escrevendo para se opor a Paulo, porque ele escreveu antes de Paulo. Começa por aí. Tiago escreveu a sua carta
mais ou menos no ano 40, e Paulo começou a escrever bem depois disso. Então alguém vai dizer, então foi Paulo que escreveu para contrariar Tiago. Nada disso também. Então vamos tentar entender aqui. A ênfase de Tiago, primeiramente, ela está em harmonia com todo o Novo Testamento. Se a gente for lá em Mateus, capítulo 3, verso 8, a gente não vai ler o texto, mas nós vamos ver que João Batista começa o seu ministério e ele pregava que os homens deveriam produzir obras, frutos dignos de arrependimento. João Batista dizia, não vem com essa aqui se batizar e dizendo que agora vocês são salvos, vai lá e faz algo que mostra que você realmente se converteu, né? Através de obras excelentes, comprove que você realmente se arrependeu. Aí a gente vai para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele ensinou que nós devemos ter obras visíveis diante de todos os homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai mostrar claramente que uma fé verbal, uma fé que não produz algo, não vale de nada. Ok, queridos? E essa mesma ênfase está presente em Paulo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai sim notar que Paulo ele vem ensinando a doutrina da salvação. Mas você vai perceber que em todas as cartas, Paulo vai incluir uma ética cristã, onde ele mostra que a vida cristã precisa se manifestar através de obras. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 6, ele afirma o seguinte, que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando você chegar lá no céu, Deus vai olhar o que você fez e vai retribuir conforme você fez as coisas. Efésios capítulo 2, verso 10, ele diz o seguinte, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Ok? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, quando Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, ele elogia o quê? Uma fé atuante. Ele fala de um amor prestativo e de uma esperança bem firmada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, queridos, todo o Novo Testamento deixa muito claro que a fé verdadeira, ela deve ser necessariamente acompanhada por obras. Obras que são fruto de uma transformação. Uma transformação que engloba toda a nossa vida, não é somente uma transformação interna. Mas a Bíblia diz, Paulo diz isto, que a nossa mente precisa ser renovada. E a nossa vida então é transformada. E nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente já viu aqui que a vontade de Deus é que a gente produza obras. Ok? Tudo bem até aí, queridos? Então veja, embora a Bíblia então deixa bem clara isto, que a fé verdadeira é acompanhada por obras, ainda assim a gente percebe que há uma tensão, né, entre os ensinamentos de Paulo e os ensinamentos de Tiago. Porque Paulo, volto a dizer, ele enfatiza a graça e a fé. E Tiago enfatiza a ação e as obras. Um segundo ponto que então a gente precisa notar aqui é que Tiago não está combatendo o ensinamento de Paulo, mas ele está combatendo uma falsa interpretação ou uma distorção dos ensinos de Paulo. É uma interpretação corrompida daquilo que Paulo havia ensinado. Então, não há
um embate, né, entre os ensinos de Paulo e Tiago. Porque Tiago vem denunciando uma fé que se limita somente à mente, uma fé que não transforma a vida. Tiago, então, vai argumentar aqui que a verdadeira fé, ela se manifesta em ações concretas. E ele ilustra isso dizendo que até os demônios creem na existência de Deus e estremecem, mas continuam demônios, continuam rebeldes, continuam se opondo ao plano e à vontade de Deus. Então, para Tiago, a fé, ela é uma confiança ativa que molda a vida e não somente uma aceitação mental. Vamos entender isso. Quando Paulo diz lá em Atos, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, a gente precisa entender, queridos, que há dois tipos de crença. Ele diz, crê no Senhor. Mas de que crença Paulo está dizendo aqui? Então vamos entender que, primeiramente, há uma fé puramente intelectual, apenas uma concordância com a verdade, mas que não faz diferença nenhuma na nossa vida. Por exemplo, o Eric é professor de matemática, ele ensina uns negócios bem esquisitos lá. Quantas coisas, Eric, de que você ensina na matemática, afeta a sua vida? E são coisas verdadeiras. E você crê que aquilo é uma verdade, mas não mexe em nada com a sua vida. Dá para entender isso, queridos? Mas tem coisas na matemática que mexem com a sua vida. Por exemplo, você vai na loja, você compra duas coisas de R$40. Quanto deu? 100. Você fala, peraí, não é assim não. Então agora você crê em algo que vai mexer com a sua vida. Ok? Então nós vemos aí que existe essa crença intelectual sobre verdades, mas que não afetam em nada a nossa maneira de viver. Mas há coisas, uma crença viva, que realmente governa as nossas decisões, governa o nosso comportamento. Então você não apenas aceita aquela verdade, mas você age de acordo com aquela verdade. E é contra a primeira que Tiago se levanta. Essa crença que a pessoa vive afirmando várias coisas, mas não muda. Continua a mesma coisa, crenças que não afetam a vida. E já Paulo, ele vai enfatizar essa segunda verdade, uma fé viva que se expressa através da obediência. Então, queridos, crer em Cristo é uma fé atuante, que governa todos os aspectos da nossa vida. Então, mais uma vez, Tiago não contradiz Paulo, mas ele corrige uma falsa interpretação a respeito da fé. Uma fé meramente declarada, sem transformação, que não passa de palavras. E nesse ponto, Paulo concorda completamente com Tiago. Okay? Vocês já ouviram uma expressão, palavras são palavras, nada mais do que palavras? É isso que Tiago está combatendo, palavras que não passam de palavras. Ok? Um terceiro ponto que a gente precisa entender aqui, é que Tiago e Paulo, eles partem de princípios, de pontos diferentes. Porque quando Paulo ensina em suas cartas, Paulo ele fala a respeito do início da salvação. Ele está falando de como o pecador é declarado justo diante de Deus. E então Paulo vai enfatizar o perdão como um dom que nós não merecemos.
Ele vai mostrar que o perdão, a salvação é algo que nós recebemos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. E Ele ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Paulo vai enfatizar que ninguém merece esse perdão, mas é um ato exclusivo da graça de Deus. Não há o que o homem possa fazer para merecer a salvação. É um ato exclusivo da graça de Deus. Agora, Tiago, ele vai partir do momento de falar da evidência da salvação. Tiago vai dizer: se alguém professa que é cristão, se a pessoa afirma que foi salvo, que foi perdoado, que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, confessa que está em plena comunhão com Deus, Tiago vai dizer: então você precisa mostrar essa fé através de uma vida transformada. Quem crê, o ensino de Tiago é esse: quem crê que foi verdadeiramente justificado pela graça, deve viver em santificação, através de uma vida transformada. E mais uma vez, Paulo vai concordar totalmente com Tiago, ok? Então, queridos, diante disso a gente pode afirmar: ninguém é salvo pelas obras, mas ninguém é salvo sem que as obras se manifestem como fruto da salvação. Ok? Deu para entender? Vou repetir. Ninguém é salvo pelas obras, mas ninguém é salvo sem que as obras se manifestem como fruto da salvação. Em quarto lugar aqui, a gente vai perceber que a fé que salva, porque Tiago vai perguntar: essa fé pode salvar? Então, a fé que salva é a fé que transforma. Então veja, não se trata aqui, Tiago não está falando de você conquistar o amor de Deus e a salvação que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Tiago está dizendo a respeito de uma resposta que nós damos ao amor de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. E nos constrange a quê? A tomar uma atitude. Ok? Então, mais uma vez, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para produzir obras. Paulo enfatiza essa primeira parte aqui da verdade: a salvação somente pela fé, começando com o fundamento que é a graça de Deus, que nos salva, que nos justifica diante do Senhor, mediante a fé. Tiago enfatiza a segunda, a manifestação da fé através das obras, começando com a evidência de uma vida transformada. Aquele que foi justificado tem uma vida transformada, ok? Então, longe de se contradizerem, Tiago e Paulo, eles se completam. A mensagem dos dois é essencial para a fé cristã em sua expressão mais plena. São duas verdades inseparáveis do Evangelho. Somos justificados somente pela fé, mas aquele que é justificado produz obras. Essa fé jamais permanece sozinha. Essa é a fé viva, verdadeira e salvadora. A fé que une o pecador a Cristo transforma toda a existência desta pessoa. Ok? Então, para a gente entender todo esse texto aqui, Tiago está abordando o fato de alguém que se diz cristão
e não age em conformidade com a sua fé. Então, o propósito de Tiago é a maturidade cristã. E para isso, para a gente alcançar a maturidade espiritual, a maturidade cristã, nós precisamos fazer uma pergunta. Se alguém afirma ser crente, mas não amadurece ao ponto de que a sua vida dê frutos, essa pessoa é de fato salva? As pessoas enfatizam muito hoje: Deus te ama, não importa o que você é, Deus te ama. Não importa o que você faz, Deus te ama. Eu já falei várias vezes aqui, vou repetir mais uma vez, eu gosto muito daquela frase: Deus te ama e te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus, ok? Nós vimos lá no verso 22 do capítulo 1, que Tiago também faz uma pergunta: vale a pena ou conta como vantagem você ouvir a palavra e não praticar? Basta ser somente um ouvinte da palavra e não praticante? Aqui Tiago vai abordar a inutilidade de apenas dizer que tem fé e não tem obras que comprovem essa fé. E então, para provar que as obras é que demonstram a presença da verdadeira fé, Tiago vai usar aqui o exemplo de Abraão e de Raabe, ok? Tudo bem até aí, queridos? Então vamos ao texto. Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Veja, o que Tiago está dizendo aqui: se alguém disser que tem fé, Tiago não disse se alguém tem fé, ele disse se alguém disser que tem fé. Veja, Tiago está organizando aqui o seu ensino sobre essa questão de fé e obras com referência à alegação de alguém que diz que tem fé, ok? Então, essa ideia vai estar presente em todo esse texto aqui. Se alguém disser, ele não está falando com o mundo, ele está falando com aquele que diz que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago então está questionando a realidade da fé dessa pessoa que diz que tem fé, ok? Então veja, a fé, ela não resulta, a fé que não resulta em obras, a fé que não é evidenciada em obras nos termos bíblicos, não é uma fé verdadeira. E se não é uma fé verdadeira, pode salvar? De forma nenhuma, ok? Versos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e alguém vos lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? E aqui mais uma vez, o termo, se alguém disser, e é o mesmo termo lá do verso 14, ele está usando agora aqui no verso 15, e a pessoa vai dizer, alguém necessitado, fala, irmão, eu não tenho comida, eu não tenho o que vestir, e a pessoa diz, vai em paz, vai lá, se sacia, e se aquece, mas não dá nada, a pessoa só diz palavra. E Tiago vai fazer a mesma pergunta, que vantagem há nisso? Então veja que ele vai fazendo aqui um paralelo entre as coisas.
Então Tiago vai usar esse exemplo de um irmão necessitado, de alguém que somente fala alguma coisa, para relacionar com a questão de fé e obras. Ele não está dizendo que quando você dá alimento para alguém, é porque você tem uma fé maravilhosa. Porque tem muita gente que dá e não tem fé. Então, veja, Tiago não está exemplificando ainda a questão de fé e obras. Ele está fazendo um paralelo, ele está dando um exemplo de pessoas que falam as coisas e que vantagem há naquelas coisas que as pessoas falam. Tiago vai dar o exemplo mais tarde. O objetivo de Tiago aqui é muito mais amplo, ok? Então, o que Tiago está dizendo? Que quando alguém diz alguma coisa, quando alguém professa alguma coisa, e não tem uma ação correspondente, isso não tem valor nenhum. Por quê? Ninguém pode se aquecer com palavras. A pessoa está morrendo de frio lá e você fala, fica quentinho, fica quentinho. Aí o cara vai olhar para você, está tirando uma comigo? Estou morrendo com fome. Fica saciado, fica saciado. Dá para entender isso, queridos? Tiago está dizendo que ninguém se alimente e se aquece apenas com palavras. Palavras, nesse caso, são inúteis, ok? Então, por isso, ele pergunta, que vantagem tem nisso? No sentido da ilustração, né? Tiago está se referindo à situação de uma pessoa necessitada que não foi provida. Porque a fé, somente as palavras não podem, ainda que muito bem intencionadas, né? Você fala de todo o seu coração, eu quero realmente que você fique saciado. É um desejo profundo e sincero do meu coração que você fique saciado da sua fome. Por mais sincero que você fale, não vai resolver nada. Ok, queridos? Não vai beneficiar as pessoas. Mas o que Tiago quer mostrar aqui também, queridos, não é somente a falha em prover uma necessidade que vai prejudicar aquela pessoa, mas Tiago vai levantar a questão que se você vê um irmão em necessidade e você não faz nada, Tiago questiona aí a condição espiritual dessa pessoa, que não faz nada para ajudar alguém em necessidade. Como eu disse, Tiago não está falando aqui, nesse exemplo, de fé e obras, mas ele está falando sobre condição espiritual, ok? Agora, embora essa ilustração aqui de Tiago reflita ali o que estava de fato acontecendo na igreja de Jerusalém, é bem provável que Tiago também vai se referindo aqui ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 25, a parábola dos bodes e das ovelhas e dos bodes. Quando Jesus diz que no último dia, os anjos vão separar as ovelhas dos bodes. Eu não vou nem falar os lados. Mas Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, para as ovelhas. Por quê? Vinde benditos de meu Pai. Porque tive fome e me deste de comer. Percebe o ensino de Jesus? E o que ele vai dizer para os bodes? Apartai-vos de mim, malditos, por quê? Tive fome e não me deste de comer. Ok? E ele vai dizer muitas outras coisas ali. Então Tiago está abrindo caminho aqui para esse princípio geral
né? Embora a sua aplicação vai ser mais específica a respeito de fé e não ter obras. No verso 17, ele diz assim também, veja, assim também, ele acabou de dizer ali a respeito de pessoas necessitadas que não têm a sua necessidade suprida. E ele diz, assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Então, essa expressão assim também liga completamente aos versículos 15 e 16. Agora, por um lado, embora está fornecendo um exemplo concreto de um tipo de negligência para com os pobres da comunidade, o que é uma atitude lamentável da igreja, que não supre a necessidade das pessoas que estão em necessidade. É uma atitude lamentável no meio cristão. Por outro lado, serve para promover aqui a ilustração genuína do verdadeiro objetivo de Tiago. Que as palavras de um cristão indiferente, um cristão indiferente que falha em agir para ajudar uma pessoa em necessidade, é tão inútil quanto uma profissão de fé de um cristão que não tem obras. E assim Tiago vai responder a questão: que vantagem há nisso? Então, a expressão aqui por si mesma, falando a respeito da fé e não ter obras, parece uma redundância de Tiago aqui, quando ele diz, assim a fé por si mesma, se não tiver obras. Mas Tiago está querendo destacar aqui, queridos, que uma fé que não é acompanhada de obras, ela é morta. E para que serve uma coisa morta? Você tem uma plantinha lá na sua casa, morreu, o que você faz? Joga fora, não serve para nada. Não dá para aproveitar para nada, Você tem um galo lá na sua casa, uma galinha, ela morreu, você vai pegar ela e fazer comida com ela? Não. Morreu, tem problema, não serve para mais nada. Então, queridos, essa é uma das questões mais sérias da vida cristã. Que tipo de fé realmente pode salvar? Paulo diz, somos salvos somente pela fé. Ok? E a gente concorda com isso. E a gente crê nisso. Somos salvos somente pela fé. Mas de que fé Paulo está falando? Qual é a fé que salva? A gente está vivendo um tempo onde muitos afirmam crer. E na verdade muitos confessam verdades corretas. Frequentam ambientes religiosos até, você olha assim, são sadios. Que até demonstram uma certa emoção espiritual. E aí Tiago então vai prosseguir aqui no seu ensino, quando ele diz no verso 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Então agora vamos entender aqui, Tiago está construindo um diálogo imaginário com um oponente. Pode até ser, queridos, que lá no particular, Tiago foi questionado sobre essa questão. E então quando ele vai escrever a sua carta, ele monta aqui um diálogo imaginário com esse oponente do seu ensino. E ele então vai dizer, tu tens fé e eu tenho obras. É um oponente imaginário aqui. Agora, veja, ele não está falando, Tiago não está falando de duas formas legítimas de cristianismo,
que um cristianismo legítimo de alguém que diz: eu tenho fé. Oh, legal, esse cristianismo é legal. Aí o outro fala: você tem fé, mas eu tenho obras. Legal. 2 tipos de cristianismo, um que tem fé e um que tem obras. Não é sobre isso que Tiago está falando aqui. Tiago, na verdade, está expondo 2 tipos de fé: uma fé verdadeira e uma fé falsa. Ok? Então Tiago desafia aqui o seu oponente. E esse oponente, vamos entender quem é esse oponente aqui de Tiago. Ele representa os crentes não praticantes da palavra. Ok? Vamos pegar todo o ensino aqui de Tiago. Tiago está falando com essa pessoa, seu oponente, e ele representa todos aqueles cristãos, entre aspas, que ouvem, mas não praticam. Ele está falando de pessoas que não fazem atos de misericórdia, que vê um irmão necessitado e deixa para lá. Ele está desafiando essas pessoas a mostrar, a provar, a revelar a realidade da sua fé, sem as obras. E por que Tiago lança esse desafio? Por quê? Para mostrar que essa fé não existe. Tiago sabe que é impossível alguém mostrar a fé sem ter uma atitude. O próprio Paulo fala sobre isso quando ele diz: crie, por isso falei. Creu, tem uma atitude. Ok? A fé genuína, a fé que salva, ela é inseparável das obras. Então Tiago está expondo aqui a incoerência de uma fé meramente declarada. A fé, por sua natureza, ela é de fato invisível. Ela é algo que está no mais profundo do coração de alguém. Mas ela tem que se manifestar. Tudo que é vivo se manifesta. Não é verdade? Eu lembro quando eu era criança, a gente ganhou um cachorrinho. Estava lá perto da casa da minha avó, na Água Rasa. A gente tinha que vir aqui para Vila Formosa. A gente não queria vir a pé com o cachorrinho. A gente pôs ele numa caixinha, pôs bonitinho, tampou. Falou: ninguém vai ver. E subimos no ônibus. O cachorrinho vivo latiu. Aí o motorista: opa, alguém está com um cachorro aqui dentro. Coisa viva não se esconde. É isso que Tiago está dizendo. Você tem fé? É uma fé viva? Então mostra. A fé que não se traduz em obediência, transformação e amor prático é uma fé questionável. E aqui está o ponto, queridos: não existe fé verdadeira que permaneça invisível na prática de uma vida. Por isso ele diz: eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Então, a fé verdadeira, ela não é apenas confessada, ela é demonstrada. Então, logo, uma fé que não floresce em atos maduros, provavelmente não existe de fato e não pode salvar. E volto a dizer, não porque as obras salvam, mas porque a fé salvadora necessariamente produz frutos. E esse ensino está perfeitamente em harmonia com Paulo, lá em Efésios capítulo 2. Veja só como Paulo coloca. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Somos salvos pela fé. No verso 10, eu já li esse texto e vou ler de novo. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. O que Paulo está dizendo aqui? Quando Deus te deu a fé, para que você fosse salvo, antes disso, o que Ele já tinha feito? Preparado caminhos, para que você andasse por eles. Deu para entender isso, queridos? Quando Deus te salvou, Deus já tinha tudo planejado para a sua vida. Qual era o plano dele para você? Como que você ia manifestar a vida de Cristo? Como que você ia ser como um astro no meio de uma geração perversa e corrompida? Dá para entender isso? Jesus disse: ninguém esconde uma casa edificada no alto. Você está no meio de uma estrada deserta, aquele breu total à noite. Aí de repente você vê uma luz e você diz: lá tem uma cidade. E Jesus diz: ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama. Deus não acendeu a luz da vida em você para você guardar isso lá no seu coração quietinho dentro da sua casa. Eu lembro de um testemunho, ou um testemunho, de um rapaz cristão, foi convocado para o exército, e a mãe ficou muito preocupada, porque ele era crente. Nossa, vão fazer bullying com meu filho lá no exército. Aí o menino foi para o exército, uma semana depois, e aí, filho, como que foi? Eles fizeram muito bullying com você por fato de você ser cristão? Não, mãe, fica tranquila, eles nem sabem que eu sou cristão. Dá para entender? Jesus disse: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Deus te salvou com um propósito. Então veja, queridos, as obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são a evidência inevitável da nossa salvação. A fé verdadeira transforma prioridades, transforma desejos, transforma atitudes, transforma relacionamentos. A fé verdadeira não permanece estéril. E aqui está o ponto-chave: as obras não substituem a fé, as obras revelam a fé. E no verso 19 ele vai dizer: crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Tiago está usando aqui uma referência a Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E Tiago diz para essa pessoa: olha, declarar em alta voz, porque era um costume lá em Israel, e eu creio que ainda é um costume, eles declararem isso: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tiago está dizendo: você declarar em alta voz que há um só Deus e concordar mentalmente com essa verdade não é suficiente para que você seja salvo. E aqui Tiago, ele atinge o coração do problema: reduzir a fé a um mero assentimento espiritual, intelectual, e não expressar isto, né? As pessoas creem numa doutrina correta, elas frequentam um lugar correto, como eu disse, elas têm Deus como um só,
isso reflete o centro da fé cristã, mas isso não é suficiente. E para mostrar que isso não é suficiente, Tiago vai apelar aqui para os demônios. Veja, ele diz assim: até os demônios possuem uma teologia correta. Os demônios conhecem teologia melhor do que você. Eles sabem que Deus é o único, e Yahvé é o único Deus, o Deus de Israel. E Tiago vai mais além, quando ele diz: e os demônios não somente crê, mas eles estremecem. Eu não sei se Tiago estava aqui mostrando, olha, até a fé dos demônios produz obra. Eles estremecem, mas eles não se submetem a Deus. Eles continuam em rebelião. Eles continuam vivendo seus próprios desejos e andando por seus próprios caminhos. E nesse ponto, Tiago talvez está dizendo: olha, até os demônios são melhores do que vocês, porque pelo menos eles estremecem, e vocês não estão nem aí com nada. Vocês confessam uma fé em Jesus, mas essa fé de vocês não mexe com vocês. Essa fé de vocês não afeta em nada a vida de vocês. Vocês continuam nos seus próprios caminhos, vocês continuam vivendo a própria vontade de vocês, vocês vivem fazendo aquilo que dá na cabeça, né? Aquilo que dá na telha. Vocês vivem a sua própria vontade. Vocês ficam orando: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, mas vocês não estão nem aí com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus preparou caminhos para você e você nem se interessa em conhecer quais são esses caminhos. A Bíblia diz que você foi inserido no corpo de Cristo e você tem uma função dentro desse corpo, e você não se interessa em saber qual é a sua função no corpo de Cristo. E você deixa de cumprir a sua função e adoece o corpo de Cristo. Você se diz um cristão e você escandaliza a igreja de Cristo. Está entendendo o que Tiago está colocando aqui, queridos? Isso revela, queridos, uma realidade assustadora, porque é possível ter uma fé intelectualmente correta e estar espiritualmente morto. Por isso, essa fé não pode salvar, é apenas um conhecimento que não traz regeneração. A fé verdadeira não é apenas uma crença correta, é uma submissão à vontade e ao plano de Deus para a sua vida. E no verso 20, Tiago vai dizer: mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Então Tiago continua aqui discutindo, com o seu oponente imaginário, e ele quer provar, usando as Escrituras, que a fé e obra são inseparáveis. Agora, não fica chamando as pessoas de insensato não, tá? Porque quando Tiago usa essa expressão aqui, não era uma expressão de desrespeito, tá? Era uma expressão muito comum, uma linguagem muito comum para corrigir alguém que estava errado. Tiago não está ofendendo ninguém, ok? Então não saia por aí ofendendo as pessoas. Não, Tiago também ofendeu. Não, Tiago não ofendeu ninguém. Mas ele faz a pergunta: você quer que eu te mostre que a fé sem obras é inútil?
Porque veja, para Tiago, fé sem obras e ouvir a palavra e não praticar são duas coisas completamente inúteis. A fé que não é ativa está morta e, portanto, inútil, não pode salvar nem cumprir com o propósito de Deus neste mundo. Então, para Tiago, a relação entre fé e obras não é apenas que obras mostram a fé, mas que a fé trabalha junto com as obras. E então a fé é aperfeiçoada, ela é completada pelas obras. Ou seja, as obras não são somente uma evidência, mas elas mostram o amadurecimento, elas participam do amadurecimento da fé, agindo em conjunto. Então, a ênfase de Tiago é que fé e obras são inseparáveis. Você vai ouvir muito essa frase aqui: fé e obras são inseparáveis. Agora vamos ao verso polêmico aqui. Verso 21. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. E Tiago está dizendo o que aqui? Que Abraão foi justificado pelas obras. Há contradição? Não, vamos ver aqui. A pergunta de Tiago aqui, queridos, parece que contradiz a ideia de justificação somente pelas obras, mas ele está seguindo uma tradição judaica. Para os judeus, o ato de Abraão levar Isaque para o sacrifício foi o grande teste de fidelidade de Abraão. E Tiago, então, ele vê a vida de Abraão como um processo, uma fé inicial e uma fé madura. O que Tiago está dizendo aqui é que aquela fé inicial de Abraão foi completada, foi aperfeiçoada quando ele agiu levando Isaque para o sacrifício. Então veja, lá em Gênesis capítulo 15, no verso 6, quando Abraão creu em Deus, Deus o chamou, e ele creu em Deus. E a Bíblia diz então que ele foi declarado justo. Quando ele creu, ele foi declarado justo, ok? Agora, essa fé que Abraão exerceu lá em Gênesis capítulo 15, no verso 6, ela foi aperfeiçoada, ela foi completada e demonstrada em Gênesis capítulo 22, quando Abraão obedece a Deus e leva Isaque para ser sacrificado. Ok? Então veja, Tiago não está dizendo que quando Abraão ofereceu Isaque, ele foi declarado justo. Ele está dizendo que no momento em que ele vai lá para oferecer Isaque, ele demonstrou publicamente que ele era justo. Então, o sacrifício de Isaque é o ponto máximo, da fé de Abraão. E por isso ele foi chamado o amigo de Deus. Então veja, Tiago apresenta Abraão não apenas como alguém que creu, mas alguém cuja fé se manifestou em obediência radical. Ok? Vamos entender aqui. O verbo usado aqui foi justificado, no contexto em que ele foi usado, significa que Abraão foi reconhecido como justo, não declarado justo, reconhecido como justo. Foi comprovado que Abraão, de fato, era justo. Então, aquele que vive em conformidade com a vontade de Deus. Ok? Está dando para entender, gente? Então veja, Tiago usa aqui justificado no sentido demonstrativo.
E a gente pode até dizer no sentido escatológico, que comprova que a sua fé era real. E ele vai comprovar isso aonde? No tribunal de Cristo, como também na igreja. Volto a dizer a respeito de Mateus capítulo 25, quando Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Então, o que Jesus está dizendo: olha, vocês demonstraram a sua fé em mim, quando vocês deram de comer ao necessitado. Está dando para entender aqui? Então, no último dia, queridos, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todos nós, crentes verdadeiros, vamos ser levados para o tribunal de Cristo, para dar contas das nossas obras. Vamos entender aqui, a gente já estudou sobre isso. Os ímpios serão levados para o grande trono branco, onde serão condenados por não terem crido em Cristo. Ok? Mas os crentes serão levados para o tribunal de Cristo, onde Jesus vai perguntar: o que você fez por mim? Entende isso? Tiago está falando sobre isto, esse dia. Mas também ele está dizendo do tribunal, vamos dizer assim, a igreja, entenda bem, queridos, não é só uma ilustração. O tribunal da igreja, onde eu chego para o Jefferson e falo: Jefferson, me mostra a tua fé. E ele vai mostrar obras. Olha, em nome de Jesus eu fiz isso. Agora vamos entender, queridos, que obras aqui, que Tiago está dizendo, não é a obra de, por exemplo, você cantar aqui em cima. Isso não é obra, isso é ministério. Eu trabalho na obra, eu sou diácono. Não, isso não é fazer obras. Isso é auxiliar na igreja. Jesus está falando de algo da fé, que a fé produz. Está dando para entender isso, queridos? Então, é nesse sentido que Tiago está falando: foi justificado, ele demonstrou a sua fé, e Deus viu. O que o anjo disse para Abraão no momento em que ele levantou o cutelo sobre Isaque, quando ele diz: não mate o menino. Por quê? Porque agora eu vi. Entendeu? É isso que Tiago está dizendo. Abraão foi justificado pela fé, sim, mas ele mostrou a fé. E Deus diz: agora eu vi. Não que Deus precisasse ver, ele sabia tudo desde a eternidade. Mas ele está dizendo isso por quê? Por nossa causa. Para dizer que as pessoas precisam ver. Uma fé que ninguém vê não é fé. Paulo usa a palavra justificado no sentido declarativo judicial. O que significa isso? Deus declarou, com base na justiça de Cristo, Deus declarou que Abraão era justo, mas ele precisava mostrar essa justiça. Então vamos entender aqui, queridos. A pergunta de Paulo é a seguinte: como alguém se torna justo diante de Deus? E a resposta é: o próprio Deus declara. Ok? Tudo bem? E a pergunta de Tiago é a seguinte: como sabemos que alguém é verdadeiramente justo?
Então, para Tiago, aqui a expressão foi justificado, não é apenas uma declaração jurídica, abstrata, mas a realidade de uma fé viva que transforma através da obediência real e da misericórdia prática. Então, o termo de Tiago é comprovado justo, ok? Diferente de declarado justo. No verso 22 ele diz: vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que ele está dizendo aqui? Que cristãos autênticos têm uma fé completa, aperfeiçoada, madura, uma fé que se revela através de ações. E então ele vai ligar agora, lá com a primeira sessão de capítulo 1, quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Ok? Lembra que nós estudamos? O que Tiago está dizendo aqui? Que Abraão suportou a provação de oferecer Isaque, seu filho. E ao perseverar nessa provação, crendo, olha só, lembra quando Abraão, lembra porque está escrito, né? Não que você viu. Quando Abraão foi levando Isaque para o sacrifício, e ele fala para os servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar, e depois de adorar, eu voltarei. Ele diz o quê? Depois de adorar, nós voltaremos. Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, se ele tivesse sido sacrificado. Então, é isso, ele perseverou na fé, porque na provação, porque ele cria em Deus. O que a fé diz: não importa o momento que eu estou vivendo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele não vai me abandonar. Por isso eu vou agir em conformidade, eu vou ficar firme aqui, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Porque os nossos irmãos lá na igreja perseguida morrem e não negam a fé, porque eles creem em Deus. A fé deles é real, é verdadeira. Quantos aqui, e ninguém precisa me responder, se alguém pusesse uma arma na sua cabeça engatilhada e dissesse: se você confessar Jesus, eu aperto o gatilho, quantos confessariam Jesus? É sobre isso que Tiago está dizendo aqui. Que Abraão creu ao ponto de levar seu filho Isaque para oferecer ao Senhor. Não porque ele queria, mas porque Deus pediu para ele fazer isso. Queridos, o que Deus pede para nós é muito mais simples. Ele só pede para você parar certas atitudes que só prejudicam você. Mas por que Deus quer isso? Porque é o melhor para você. E Ele não chegou ao ponto de pedir para você oferecer o seu filho. Tiago está dizendo: Abraão mostrou que ele realmente cria em Deus, quando ele obedeceu. E no momento em que ele oferece Isaque, a sua fé é fortalecida e se revelou autêntica. Veja, não há contradição entre fé e obras. Versos 23 e 24, eu preciso correr aqui. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
Então, essa declaração aqui, essa frase, assim se cumpriu a Escritura, está mostrando assim se cumpriu o propósito de Deus na vida de Abraão. Por isso ele é chamado o pai da fé daqueles que creem. O nosso pai na fé, Abraão. Porque ele demonstrou essa fé. E sinaliza esse entendimento correto da relação entre Gênesis 15 e 22. E Paulo, quando ele traz o ensinamento que a justificação é somente pela fé, ele usa Gênesis 15. E Tiago, quando ele fala sobre Abraão ser justificado, ele fala de Gênesis 22. Veja, Tiago não está usando o momento em que Abraão foi declarado justo, mas o momento em que ele demonstrou a sua justiça de um modo muito claro. Então, por isso, Tiago conclui: a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E ele não está negando a salvação somente pela fé, mas mostrando que a fé salvadora é ativa em obras e não apenas uma crença mental. Ok? E aí ele vai usar Raabe. De igual modo, verso 25, de igual modo a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E agora, veja, Tiago usa o pai da fé como exemplo, e agora ele vai usar quem? Uma gentia, cananeia e pecadora, prostituta. Mas o que essa mulher fez? Ela acolheu os espias de Israel e os ajudou a escapar. E ela, para isso, ela arriscou a sua própria vida. E por que ela fez isso? Porque ela creu em Deus. Dá para entender? Ela não foi salva porque ela fez, mas porque ela teve fé e fez. Deu para entender isso, queridos? Então veja, Tiago, ao dizer que ela foi justificada pelas obras, ele está afirmando que Deus a declarou justa com base na fé que se manifestou numa atitude de misericórdia e hospitalidade, uma fé operante. Vê como Tiago vai ligando todas as coisas aqui, queridos? Ele está tratando de um problema também que existe na igreja de Jerusalém, que é essa negligência com os pobres. Mas ele vai amarrando tudo aqui. Então, não foi a obra em si que justificou Raabe, mas uma fé viva que produziu obras. E Tiago então usa essa mulher pecadora, marginalizada, para mostrar que a fé salvadora não se trata de status, mas sim da graça abundante de nosso Senhor. A fé verdadeira sempre se manifesta em compaixão, coragem e compromisso. Ok? Vou repetir: a fé verdadeira sempre se manifesta em compaixão, coragem e compromisso. E ele termina o verso 26 dizendo: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você vê uma pessoa deitada lá, seja no chão, na cama, em qualquer lugar. Qual é a primeira coisa que você faz para saber se está vivo ou está morto? Se está respirando, não é isso? Vai lá ver se está saindo o gás carbono pelo nariz. Porque qual é a diferença de uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está morta? Um está respirando e o outro não. É sinal de vida. E Tiago está dizendo aqui com pessoas leigas, ele não está dizendo de um médico. Ele está dizendo uma pessoa leiga, como uma pessoa comum, sabe que alguém está morto ou não, através da respiração. E ele então vai usar isso para dizer assim também: uma fé que não respira, uma fé que não produz obra, não salva. Assim como a respiração não causa a vida, mas é evidência que há vida,
As obras não causam a salvação, mas são evidência inevitável que a fé está viva e, portanto, pode salvar. Então, Tiago termina aqui fazendo essa comparação. A fé verdadeira tem que produzir ações, caso contrário, é inútil, vazia e não salva. Então, para a gente terminar, Tiago não rejeita a doutrina da salvação somente pela fé. Ele rejeita uma fé falsa, uma mera confissão vazia e estéril. E para terminar, vou usar uma frase aqui que já usei no meio dessa mensagem. A fé que une o pecador a Cristo transforma toda a sua existência. Amém? Amém, queridos? Curve um pouco a sua cabeça por alguns instantes. E pergunte para si mesmo: o que eu tenho feito para que as pessoas saibam que eu creio em Jesus? É muito comum as pessoas dizerem: fez um monte de coisa errada, agora está dizendo que está salvo porque está na igreja. Como você pode comprovar que você não está somente na igreja, mas você foi realmente alcançado pela graça? Eu lembrava de uma canção, mas que diz o seguinte: só o poder de Deus pode mudar o teu ser, e a prova que eu te dou é que mudou o meu. Quando alguém pergunta: como você prova que Jesus realmente salva? Porque Ele me salvou. E como você sabe que Ele te salvou? Porque Ele transformou a minha vida. Eu já não sou quem eu era. E amanhã, eu não vou mais ser quem eu sou hoje, eu vou ser melhor. Porque a graça dele está trabalhando na minha vida e me transformando. Porque aquele que começou boa obra em mim, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Uma outra canção antiga que diz: tocou-me, já não sou mais como eu era antes. Quando Jesus toca a vida de alguém, Ele transforma. E é isso que Tiago está dizendo. Se alguém diz que tem fé, ela tem que provar com a sua própria existência essa fé, através de uma vida transformada, através da obediência, através da submissão às Escrituras Sagradas,